Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um Elocast. Estamos aqui com um dos maiores advogados do sul do mundo. O professor de bateria falava que ele era o melhor baterista do sul do mundo. Então, estamos aqui com um dos melhores advogados do sul do mundo. Para bater um papo, hoje eu, Wellington Cleilton, para falar sobre gestão, sobre comunicação, sobre PNL dentro desse processo como um todo. Pô, é uma honra estar aqui com vocês dois cabeças grandes, pensantes, e vamos bater esse papo, acho que vai ser muito maneiro. Cleilton, o palco é seu, se apresenta. Quem é você? Obrigado pelo convite, Gabriel, obrigado pelo convite, Wellington. Para mim é uma satisfação imensa estar aqui. Eu sou um advogado PNLista. Eu sou advogado empresarial, sou sócio do escritório Mendes Advocacia. Hoje o meu escritório está com 12 advogados. A gente conseguiu colocar um especialista nas principais áreas do direito. A gente colocou advogados com especialidade em trabalhista empresarial, família, direito digital, que tem sido um nicho muito importante para a gente, civil, contratos. Então estamos com uma turma muito boa. E esse escritório acabou crescendo muito. Para você ter uma ideia, em 2018, meu escritório era eu, o Gabriel e a Gabriela. O Wellington conhece o Gabriel. Sim. Conheço também. Seu xará, perfeito, boa, fez boa. PNL. Éramos em 3, então de lá para cá demos um salto em mais de 400%. Que legal. Não à toa, depois que a gente fez os cursos de PNL, como a PNL realmente é transformadora para negócios, para gestão, para crescimento, para viradas de chave, né? Deixa eu te falar. Eu sempre falo que existem profissionais que o nível, né, o sarrafo depende dessa coisa do profissional. A mulher ligando aqui, deixa eu desligar e continuar aqui contigo. Tem que ser macho para desligar a ligação na cara da mulher, mulher ligando. Ah, tá bom. Então, como se tornar um profissional nesse sarrafo mais elevado, né? Assim, o que você acha? Hoje, realmente, eu te considero um dos melhores que eu conheço a nível de solução. Assim, nada do que eu fale para Cleilton, o instituto é cliente deles, nada do que eu fale não tem solução, né? E o Cleilton tem um dom de fazer as coisas ficarem fáceis, assim. Eu acho que a coisa do direito é muito complicada e o Cleilton tem uma linguagem assim, muito objetiva. Na verdade, você vende muito bem, né? Eu cheguei agora para ele e falei assim, não, você nem me vende o produto que eu quero pagar, né? Então, assim, você acha que a comunicação é o grande diferencial de se tornar um grande profissional? Wellington, comunicação, quanto melhor você tiver, melhor é a sua conta bancária. Eu acho que comunicação, quanto melhor você tiver, melhor vai ser o seu relacionamento. Quanto melhor você tiver, melhor vão ser seus negócios. Porque no final é tudo isso. No final, os relacionamentos permanecem ou não pela capacidade de comunicação que um casal tem com o outro, né? Um negócio cresce ou não pela capacidade que você tem de se comunicar com o mercado, com o seu cliente e internamente com sua equipe à medida que ela vai crescendo. A comunicação, pra você ter uma ideia, eu vou trazer para a minha área, no direito. E esquece que quem ganha uma causa é quem está com a justiça ou com a verdade. Quem ganha uma causa é aquele cliente que está com um advogado que se comunica melhor. Se você for para um júri, por exemplo, o júri dificilmente vai avaliar o crime. Ele geralmente vai avaliar a performance do advogado. Entende? Então ele vai avaliar a performance do promotor ou a performance do advogado de defesa. Então tudo é a forma como você se comunica que estabelece os resultados na sua vida. Então, a pergunta que você me faz é o que me torna esse diferencial, é colocar foco e dedicação para me comunicar cada vez melhor com os meus, com as pessoas que me veem, inclusive em rede social. E é assim que você consegue ir criando o diferencial, né? É assim que você consegue ir tocando as pessoas. E você, mais do que ninguém, sabe o que é isso. A PNL nada mais é do que o esforço para você se comunicar da melhor forma possível no canal de comunicação da pessoa. Entendeu? Legal. E ele toca num ponto aí, já entrando dentro da programação neurolinguística, né? Nessa questão de canal de comunicação. Uhum. Quando que você fez? Qual o ano que você fez PNL? 2018. 2018. Aí você já passou pelo
Practitioner? Foi Practitioner? Practitioner, Trainer, Master. Que da hora. 3 anos seguidos. E assim, pensando nesse seu escritório de advocacia, hoje ele é em Linhares, correto? Em Linhares. E são 12 advogados? 12 advogados. Isso aí. Eu acho que já é o maior da cidade e deve ser um dos maiores do norte do estado, com toda certeza, em quantidade de advogados. Legal, bacana. Linhares, 12 advogados, você fez programação neurolinguística faz 4 anos. O que mudou nesse processo de gestão de pessoas mesmo? Acredito que não só dentro do seu escritório mesmo de advocacia, mas como um líder em outras situações da vida. O que esse processo, o que se diferenciou dentro do seu processo de gestão de pessoas a partir da programação neurolinguística? Cara, eu vou te falar de gestão de pessoas, de resultado, de número, de posicionamento, de satisfação de cliente. Falei com o Elton que quando eu fui fazer o curso de PNL, olha como é que eu fui fazer o curso e eu vou dar essa volta para você entender a resposta. Quando eu fui fazer o curso, o Elton já era cliente lá do escritório e aí o Elton ficava falando, Cleiton, cara, eu acho que você precisa fazer PNL, cara. Acho que você precisa fazer PNL que vai virar algumas chaves para você. Você empiricamente já aplica algumas técnicas aí que você não sabe. Se você entender elas, vai ser melhor. Porra, eu vou chegar lá, cara, você vai falar um monte de groselha, um monte de frase motivacional, porra, e eu tô com problemas maiores pra poder resolver. Groselha do JJ, né? Aí, cara, tá bom, cara, no seu tempo você vai se despertar e vai. E aí a gente tava com o faturamento do escritório num platô há muito tempo, eu falei, porra, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso encontrar alguma solução pra sair desse platô, desse faturamento, que não era ruim, mas a gente sempre pensa em mais. E aí, no dia que eu tava pensando nisso, era o dia que ia começar a aula inaugural do Wellington. Cara, eu vou lá. Meu irmão, na primeira aula virou uma porrada de chave já. E aí, uma das perguntas que o Wellington fez é, você quer fazer PNL pra quê? Aí eu vi o pessoal lá falando, não, que preciso melhorar relacionamento, preciso ser uma pessoa melhor, preciso me encontrar. Eu falei, Wellington, eu tô aqui pra fazer dinheiro, cara. Eu quero fazer mais dinheiro. É isso que eu quero. Que foi a resposta óbvia. Tem uma frase de um dos criadores da PNL, né? Que ele diz assim, por que ser você se você pode se tornar melhor do que você é? Pô, perfeito. Né? Por que continuar sendo Perfeito. você? Né? Essa é a frase do Richard Bandler. Legal, né? legal. Por que você quer ser você? Se você pode ser uma pessoa melhor. Perfeito, perfeito. E assim, por que eu fui pensando nisso, Gabriel? Porque assim, negócio precisa de lucro, não existe negócio sem lucro. Se o negócio não rentabilizar, cara, não tem negócio. Então não dá para você viver o seu sonho, e eu sou um apaixonado pela advocacia, mas não dá para viver esse sonho sem grana, sacou? E eu não tenho como trazer mais gente para viver esse sonho sem grana. Então foi para isso que eu fui. E aí, respondendo a sua pergunta, o que fez de diferença para mim, essa questão relativa à comunicação, foi... Vamos lá, a equipe começa a crescer. Então, eu vou falar o resultado interno, que ele é decorrente do resultado externo. Uhum. O PNL me fez ter mais clientes, me gerar mais negócios, que me demandou ter mais gente na minha equipe. E fazer com que essas pessoas também compreendessem isso e se comunicassem melhor com os clientes, porque você também não cresce. Você está aí com o Gabriel agora, você não cresce só você. Né? Se você não delegar, seu negócio não avança. Se ficar centralizado em você, você vai chegar num platô e tchau. Sim. E para você delegar, você precisa ter pessoas que tenham a mesma visão e mentalidade que você e repliquem o que você faz. Só que as pessoas têm características diferentes. Né? Elas vão fazer as coisas de forma diferente. Vão atender os seus clientes de forma diferente. Só que eu acabei aprendendo também que é possível você, de alguma forma, unificar uma linha de pensamento utilizando canais diferentes. Né? Então, por exemplo, lá no escritório, Gabriel tem característica de auditivo, é um cara que pensa por procedimento, a comunicação dele é interna. E a motivação dele é prazer. Master em PNL. Metaprograma, aí já é outro nível. Então, como é que eu converso com o Gabriel? Gabriel, cara, eu preciso dessa ação aqui, porque se a gente ganhar, meu irmão,
aquela cerveja artesanal, aquele jantar que você vai pagar para a mulher e tal. Então já vou estimulando o prazer. Perfeito. Eu vou passar para ele as ações mais técnicas do escritório, porque é um cara procedimental. Sim. Procedimental, vai ter que ser detalhado. E quando ele resolve a ação, eu não preciso nem ficar batendo nas costas dele falando, Gabriel, você é foda e tal, todo mundo elogiou. Como a comunicação dele é interna, foda-se. Foda-se, eu sei que foi top. Sacou? Eu sei que foi bom nesse negócio. Eu sei que eu sou bom nessa porra. Entendeu? A Tayane, ela já é dor externa, opção. Para ela eu passo os casos de família. Porque uma pessoa extremamente sistematizada num processo de família, ela vai falar o quê para a pessoa? Fala, cara, eu não preciso nem saber qual foi o problema que vocês se divorciaram. É o seguinte, no final é meia-meia, sacou? Só me passa os bens, é metade para cada um e acabou. Ela não, como ela tem esse pensamento por opção, então e ela é sinestesicona, então ela tem uma sensibilidade muito forte, legal. Ouve bem o cliente e adora quando no final, porra, você foi bom pra caralho, valeu, o cliente tá feliz. Então, assim, você consegue manter a equipe muito alinhada com você, muito motivada para continuar produzindo mais. Por fora, de novo, como é que a comunicação funciona lá pra gente. E eu estou trazendo questões práticas mesmo, porque fica bem lúcido, bem ilustrativo para o pessoal entender. No meu cotidiano lá. A gente hoje, Gabriel, de cada R$1.000 que entra no escritório, 800 não é de ação. 80% do escritório são de questões extrajudiciais, porque desde cedo eu saquei que o cliente não quer um advogado foda de ação. Ele quer um advogado fora de solução. Ele não quer resolver a porra do problema dele sentado na mesa de um tribunal com o juiz. Porque vai demorar. Por melhor que eu seja de alguma forma imprevisível, que eu dependo da cabeça do juiz. É custoso, é caro. E o direito, cara, dá 1 milhão de possibilidades para você resolver qualquer problema que não seja obrigatoriamente um tribunal. Às vezes é realmente inevitável. E quando for, a gente é um leão. Mas não obrigatoriamente você precisa baixar lá. Então a gente aprendeu isso. Só que, você imagina, um cliente quando ele vai no escritório de advocacia, ele já está na cabeça dele, eu preciso processar fulano. Então se eu não sei me comunicar com o cliente, tipo, olha, dá pra gente resolver o seu problema de outra forma, mais fácil, etc., sem processo, eu falo, porra, advogado que não gosta de processo, esse cara não é bom não, sacou? Sim. Então essa habilidade de saber se comunicar é que influencia a gente também. A gente sabe que na guerra entre percepção e realidade sempre ganha a percepção. Então, muitas vezes, a depender, você está fazendo um ótimo trabalho, mas se você não der a percepção para o cliente de que aquilo é bom, de que aquele resultado é o melhor e etc., problema também. Então, é o que eu estava falando para vocês antes de iniciar o programa. Contratos. A gente faz contratos lá no escritório que conversam com o cliente. O contrato é 100% ilustrativo. Depois eu vou te mostrar alguns modelos. Mas, assim, o que geralmente o advogado faz? As partes acima qualificada, doravante, denominado. Porra, meu irmão. Advogado faz. Cansei de dormir. Porra, dormir. Do objeto do contrato. Das obrigações do contratante, da contratada. Cara, que saco, meu irmão. E aí o advogado faz contrato para outro advogado ler. Você tem que fazer contrato para o cliente ler. Perfeito. O cliente ler. Então, e aí, por exemplo, a área imobiliária lá. O que a gente estava percebendo, o que fez a gente monetizar muito na área imobiliária. A gente percebeu que, contrato imobiliário, meu irmão, se você pegar contrato imobiliário, geralmente dessas grandes empresas aí, Gafisa, Lorenzo e tal, cara, nem eu que sou advogado eu entendo aquela porra. Né? Como é que a gente começou a fazer contrato? Quem são as partes desse contrato? O que está sendo tratado nesse documento? O que acontece se eu atrasar o meu pagamento? O que a construtora precisa fazer por mim? Quais são as garantias que eu tenho? É isso. É isso. E aí a gente bota ilustradinho. E aí o que acontece, Gabriel? Se eu pego um contrato desse, doravante denominado sei lá o que você faz? Você está fazendo um imóvel, não custa R$1.000. Está fazendo um investimento de 100 mil, 500 mil, 1 milhão. Você vai pegar aquele contrato, na planta, cara, deixa eu passar para o meu advogado ler. Aí o advogado... O que o advogado vai fazer também? Advogado é foda. Advogado, para poder mostrar serviço, está tudo certo com o contrato. Vai mudar 2 vírgulas, não sei o quê. Esse processo aqui vai levar 5 dias. O que você perde aqui? O fator emocional da venda. Perfeito. Aí pode, inclusive, influenciar se eu tomo a decisão de fechar negócio ou não. Parei para pensar, R$1 milhão. Se eu faço um contrato desse jeito, o que o cliente fala? Cara,
consiga entender. Uhum. Tô de acordo, vou assinar. Perfeito. Você aumenta a venda do cara. E é interessante isso, né? Porque a gente tá falando de comunicação aqui, né? 100%, entendeu? Assim, comunicação é o que o outro entende, né? Então, tem gente, antigamente, o próprio Karnal fala isso, né? Que ele tem vergonha, às vezes, da erudição que ele tinha anterior e ninguém o entendia, né? De acordo com as bases polipotética, rítica matéria, politicamente falando, o cara fala, nossa, fala bem, mas não entendi porra nenhuma, né? Então, dentro da PNL, o que nós falamos é, a comunicação se faz pelo que o outro entende do que você está dizendo. Então, quando você tem a tua referência interna da comunicação, você fala para você mesmo. Perfeito. Ou para seu clã. Sim, né? é isso. E aí, quem tem a habilidade de falar para a linguagem do outro, e aqui entra um conceito da PNL muito fodido para mim, né? Que existe 3 tipos de pessoas. Existem as pessoas sinestésicas, existem as pessoas auditivas e existem as pessoas visuais. Então, dentro das características, assim, o que você observa na hora de comunicar? Porque você está dando aqui, falando do nível master, né? Já. Não, porque cara, é diferente. Além de entender o básico, que é os predicados, né? Dessas 3 comunicações, o cara entende ainda de metaprograma, né? Então, tem como ler o cliente a partir daí? Cara, tem como você ler o cliente, tem como você ler o juiz. Uhum. Que legal. Porque o que acontece? Vamos lá, o cliente. Vou trazer para uma situação simples de direito de família de novo, que aí o nosso público vai conseguir compreender melhor. Quando chega um cliente sinestésico lá no escritório, você sabe que 90% das vezes quem pede divórcio é a mulher. Homem é acomodado. Homem, o relacionamento é uma bosta, ele toca. Ele trai, ele arruma outro, ele toca, cara, ele vai embora, ele vai tocar. A mulher não, a mulher, ela vai terminar porque o cara trabalha demais, porque o cara trabalha de menos, porque o cara fala demais, porque o cara fala de menos. Sim. Nossa, uma de coisas. Se essa mulher sinestésica, se a mulher sinestésica chega lá no escritório, o que ela vai fazer? Vai chegar chorando, pegando, abraçando e falando dessas sensações de dor. Tô sofrendo, me causou dor. Né? Aquela comunicação. E aí, cara, o sinestésico, como a gente sabe, se você atender ele com pressa, sem atenção e sem acolhimento, esquece. Só que o sinestésico é maravilhoso. Ele praticamente não vai te perguntar preço. Sim. Você já fechou a venda, é só não atrapalhar. Sim. O sinestésico, ela vai fazer isso, você precisa... E aí, de novo, eu vou fazer um parênteses aqui, Wellington. Porque, às vezes, as pessoas acham também que a gente faz isso como uma forma de manipulação. Eu acho que não existe nada de mais legítimo do que a gente se esforçar para compreender o outro. Se esforçar para entrar no canal de comunicação. Perfeito. Porque, para mim, ser mercenário é tipo... Cara, você me entende do meu jeito e foda-se, bota dinheiro na mesa. Sim. Né? Então, quando eu entendo que o meu cliente é sinestésico, é nesse canal de comunicação que eu vou fazer. Um visual. Cara, um visual chega lá no escritório. Já chegou lá. Gabriela, não sei se você já assistiu a série Suits. A Gabriela é a dona Paulsen. Sacou? A Gabriela, ela sempre vai estar alinhadíssima. O escritório vai estar impecável, não vai ter um fio de cabelo. E se o cliente chegar lá para falar comigo ou com algum dos advogados com a gravata torta... Eu tô olhando essa blusa aí agora. Aqui, ó, olhando essa blusa do jeito que eu tô aqui fazendo exatamente. Hoje eu tô sinestésico. Vim no calor e tal. Aí, do jeito que eu tô aqui, cara, o cliente ele vai demorar para me ouvir. Rapaz, esse advogado aí não é bom, não. Sim. Relaxado, papel em cima da mesa. A regra lá no escritório é papel 0 em cima da mesa. É um escritório que não tem papel. A gente digitaliza tudo até para dar esse aspecto visual. Sim. Legal. Então eu exijo que todo mundo esteja sempre muito alinhado. Então, se esse primeiro impacto pro visual for positivo, cara, beleza, ganhei o cliente, ele vai conseguir escutar tudo que eu disser. E olha que doideira, né? A gente tá falando de um visual, mas para ele escutar, ele primeiro precisa me ver. E me ver bem, e fazer um julgamento positivo. A confiança vem desse primeiro ponto, né? Perfeito. O auditivo. Chega lá uma mulher auditiva para fazer o divórcio. Doutor,
eu decidi me separar, mas antes de conversar qualquer coisa, eu quero saber quantos são seus honorários. Sim. Ponto. Cara, deixa eu tratar essa mulher como sinestésica, a merda que vai dar. Sim. Vem aqui, Ah, fulana, calma senta aí, aqui. ela vai olhar Deixa eu pra pedir um você. café pra você. Cafezinho. Conversa primeiro que depois eu te passo o preço. O que ela vai pensar? Advogado é tudo picareta. É mais um querendo me Perfeito. preparar a faca. Perfeito. Doutor, fala logo o preço. Então, o que eu falo pra ela? Fulano, olha, o divórcio aqui no escritório é a partir de tantos mil. Mas pode ser que seu caso seja mais simples do que eu estou imaginando. Esse preço pode baixar. A gente, dependendo, pode fazer ele consensual. Então, você já tem um parâmetro, me conta a sua história. Pronto. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Então, para juízes, Wellington, e é o que você falou, comunicação também é aquilo que eu preciso fazer para o meu clã. Sim. Essa simplicidade eu não posso utilizar numa peça processual, Sim. uma petição. Eu não posso colocar na petição excelência, cara, eu vou precisar ser extremamente formal e técnico, porque senão esse clã vai me olhar de forma, tipo, não técnica, o cara não é tão bom, Perfeito. entendeu? É atécnico. Mas é possível colocar essas variáveis da comunicação nas minhas petições. Por exemplo, principalmente por estar no interior, a gente conhece todos os juízes. O perfil e a característica de cada um deles. São 13 juízes lá, porque são 2 varas cíveis, 2 comerciais, 2 de família, 2 penais, etc. Tem juiz que é sinestésico. Numa petição sinestésica, qual é a linguagem de uma petição sinestésica quando eu vou pedir dano moral? Sofrimento, dor, essa é a comunicação que eu vou utilizar. Num juiz visual, eu vou utilizar elemento gráfico, planilha, foto, boto imagem direto na peça, entende? A gente tem drone lá para poder, então eu vou fazer uma ação de uso capião com auditivo. O que eu vou fazer com a peça de uso capião com auditivo? Excelência, o imóvel que a gente está discutindo, ao lado direito confronta-se com fulano, esquerdo com ciclano, com visual. Excelência, o imóvel é esse. Foto de drone de cima, Sim. Sacou? É isso. Então, se você entra nesse canal de comunicação de juízes, a tendência, e como eu disse para vocês no começo, geralmente não se avalia somente o direito, mas se avalia a performance. Isso tende a dar mais resultados pra gente. Perfeito. Entendeu? E é legal a gente parar para pensar assim, essa questão de comunicação, você falou muito sobre o que a gente fala, sobre o que a gente escreve. Dentro da PNL a gente entende e compreende realmente a estrutura da comunicação e a gente percebe que não é só o dito. Na verdade, o dito é o menor, né? É o menor das partes. E aí é engraçado que quando a gente para perceber que o nosso tom de voz, que a nossa linguagem corporal, ela comunica muito mais do que exclusivamente o conteúdo do que a gente quer dizer. Poxa, isso é uma virada de chave do caramba. Cara, extraordinário. Você sabe, eu não sei se você já viu, Wellington, um TED de uma... Eu esqueço o nome da mulher, mas ela fala sobre a posição do super-homem. Você deve... Sim. Porra. Postura de poder. Postura de poder. N alguma coisa. N alguma coisa. M alguma coisa. Tá aí. Card alguma coisa. Cara, você sabe que a gente utiliza isso, é uma orientação minha para os advogados, para fazer a posição do super-homem ou da Mulher Maravilha antes de ir para uma audiência. Que legal. Então a gente coloca eles em posição de poder dentro da sala fechada para ficar, para você elevar, gerar estado emocional, de força, de poder. Então você já vai para audiência como um leão quando precisa. O homem é PNL, o homem é PNL prática. Corta só um pouquinho, ajeita essa porra dessa blusa sua. Deixa eu ajeitar aqui que tá o visual. Olha o visual. Não, mas eu não sou não, porque eu lembrei da Gabriela. Pode ser também. Pronto. Não, é por causa, senão vai ficar torto o vídeo todo. Verdade. Vamos lá. Boa. Você sabe que quando você começa a falar, eu te tenho como excelente comunicador, mas acima de tudo eu te tenho como um excelente estrategista. Perfeito. Então você é um estrategista. Você sabe usar a ferramenta certa para o perfil certo. E olha que você tem uma estrutura, né? E aí você já está me respondendo a pergunta que eu te fiz. O que tem de diferente nos extraordinários, né? Então, para mim, é a capacidade de comunicar. E as pessoas pensam que comunicar é apenas transmitir conhecimento, né? E aqui a gente sabe que comunicar é a maior estratégia que alguém pode usar para influenciar os outros. Porque a diferença da manipulação é quando você empurra o que você quer. Né? E aí muita gente manipula, sedutor, vem cá, abraça. Agora, a influência não. O influenciador é aquele que estuda a estratégia certa para ter uma eficácia, né? Então, eu acho que agora você já me respondeu
qual é o segredo aí, está na comunicação e na estratégia. Você se considera um estrategista? Eu acho que sim, Wellington, porque eu tenho uma preocupação muito grande de estar na vanguarda. Porque eu acho que quando você consegue estar na vanguarda e você consegue entender para onde o mundo vai, para onde o mercado vai, para onde as tendências das coisas vão, é a regra de quem chega primeiro bebe água limpa. Sim, sim. Né? Então, foi assim lá no escritório quando eu entendi que, cara, não dá para fazer advocacia só baseada em ação judicial. E a maioria dos colegas que hoje são dependentes do judiciário estão passando dificuldade. Uhum. O Brasil hoje tem 1.200.000 advogados. Linhares, que é desse tamanho, tem 620 advogados. É muito, né? Cara, você imagina 620 terapeutas dentro de Linhares para você concorrer com essa porra. Então, se você realmente não tiver estratégia, você nem sobrevive, cara. Tem advogado lá que, infelizmente, os colegas estão passando necessidade. Que teve a época da pandemia que a OAB estava distribuindo cesta básica, pô. Entendeu? Enquanto estava distribuindo cesta básica para alguns, o meu escritório estava crescendo 400%. Então, ser estrategista é realmente uma necessidade. Um primeiro ponto que eu vi era que não dava para depender do judiciário, porque você colocar os seus ovos não é nem na cloaca da galinha, é na galinha dos outros, é na cloaca da galinha dos outros, entende? Porque Sim. o judiciário você depende do sistema, do juiz, do tempo deles e etc. E não é que é uma crítica, mas é porque o sistema realmente está inchado, o Brasil litiga muito. Então, depois dessa fase, a gente percebeu também que para fazer as pessoas, para evitar com que as pessoas fossem para lá, eu, além de me comunicar melhor, eu precisava ter ferramentas práticas melhores, como contratos melhores, treinamentos, etc. Um dos ramos que a gente está... São duas coisas que a gente está vendo muito hoje como vanguarda e que a gente está direcionando no escritório. Um é a proteção de dados, a famosa Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Queria depois que você falasse um pouco sobre isso, mas... que hoje é o Código de Defesa do Consumidor do mundo digital. Sim. E uma coisa que, honestamente, e você sabe que eu sou muito otimista e detesto ser o profeta do caos, mas isso me assusta, é o metaverso. É para onde o mundo vai apontar com as questões relativas ao metaverso e as implicações jurídicas, psicológicas disso, para mim, são realmente preocupantes. Show. Tem alguma pergunta específica? Não, eu entraria agora um pouco mais sobre... Quando você me fala um pouco sobre estratégia, sobre essas tomadas de decisões que você tem, eu gosto muito de estudar realmente esse processo de tomada de decisão. Uhum. E muitas pessoas falam que é cognitivo, mas a gente sabe que tem um componente emocional gigantesco dentro dos processos de tomada de decisão. E você me traz vários exemplos de, poxa, como tomar uma decisão num momento difícil e ter um resultado atípico. Por exemplo, crescer 400% dentro de um período de pandemia, enquanto umas pessoas, alguns companheiros seus estão passando dificuldade. Para mim, além da estratégia, tem um baita poder de tomada de decisão dentro disso. E aí entra uma coisa legal sobre decisão. E aqui é a prova da inteligência, né? Você sabe que eu sou muito fascinado em estudo de etimologia e eu gosto muito. Então, a palavra inteligência, ela vem do latim que é intelleger, ou seja, intellegere, né? Ou seja, eleger dentro, Perfeito. eleger... Perfeito. Você tem vários caminhos, Perfeito. né? Então, Perfeito. inteleger seria dentro, eleger qual é o melhor naquele momento ali, né? E decisão é a capacidade de escolher um e romper com os outros. Perfeito. Né? Então, o que você, dentro dessa visão, o que você... Wellington, é exatamente essa a estratégia e esse é o ponto que eu faço para poder tomar decisões. É pegar a etimologia da palavra e colocar isso na prática. Para mim, eu acho que sabedoria é cada vez mais você botar foco no que é essencial. Então, falando para você sobre qual foi a tomada de decisão que fez a gente crescer lá no escritório. A primeira coisa foi ir eliminando o que não era essencial realmente. Tipo, cara, a gente está no meio de uma pandemia, foi logo quando o mundo tava... porra é essa? O que vai acontecer? O que vai ser do mundo? Se as pessoas, inclusive, vão continuar fazendo negócios, vai ter dinheiro no mundo para circular, né? Então, tava todo mundo meio que nesse... Qual foi a primeira coisa que eu pensei? Eu falei, olha, esse tipo de serviço aqui não vai agora, não vai agora, não vai agora, e fui eliminando.
voltei a cabeça porque era essencial. Tipo, cara, o mundo já passou por uma peste negra, já passou por 2 grandes guerras, o mundo vai continuar sendo o mundo. As pessoas vão precisar fazer negócio. A pergunta é o que as pessoas precisam hoje, diante dessa pica toda que está acontecendo aqui, o que as pessoas precisariam de um advogado. E a primeira coisa que eu percebi era, porra, cara, muita gente que tem negócio, 80% de quem tem negócio, o imóvel não é próprio, é locado. Se o imóvel é locado, esse cara não vai continuar conseguindo pagar o aluguel do mesmo valor que pagava. Então, se eu pago 5 mil de aluguel, eu falei, esse cara vai precisar negociar com o dono do ponto para reduzir esse aluguel para 1.000 ou interromper esse aluguel por um período. Botei a equipe inteira para estudar revisão de contrato. Como fazer revisão contratual. E na época era uma novidade. Agora ficou evidente, mas até então, Wellington, a gente só tinha ouvido falar de caso fortuito e força maior nos livros. Porque caso fortuito e força maior que tinha para mim nos livros, quais eram os exemplos? Guerra, tempestade, furacões, porra, pandemia, sacou? Então era isso que tinha. Cara, o evento aconteceu, eu falei, pô, revisão de contrato. Então a gente foi extremamente demandado no escritório, foi daí o meu escritório começou a crescer. Eu tava com 3 pessoas, e aí quando você começa a fazer, o mercado conversa entre si. Comecei a fazer a revisão de 1, 2, 5, deu certo. Todo mundo começou a falar que eu ia fazer revisão, dos contratos, bota todo mundo na mesa de negociação. Fórum fechado. Eu ia fazer revisão de contrato sentado numa audiência quando? Dono vem cá, inquilino vem cá, cara, pandemia, pô. Você sabe que isso traz uma ideia maravilhosa do que é mercado. Né? Sim. Quando você fala que o mercado se comunica. Mercado sempre foi um lugar onde as pessoas iam para dividir o que tem. Né? Nos Estados Unidos tem uma coisa muito legal que fala que é o bush door, né? Que é o buchicho, não é o bus. Que é o legal, ônibus. legal. É o bush, né? Ou seja, ali tem alguém que está resolvendo a parada, tem alguém... Então, quando alguém começa a falar de você, é porque você é excelente. Né? Se você é um profissional que precisa falar, você precisa falar de você para o outro, você é medíocre, você está aí na média. Mas quando alguém começa a falar de você, vai porque é bom, faz isso porque é bom, procura porque é bom, aí você está acima da média. Né? Você sabe que tem uma frase daquele... Como é o nome daquela série, Luiz? Gears of Thrones? É Gears of Thrones? Games of Thrones. Games of Thrones. Que tem que eu acho fenomenal, que tem uma hora que um cara fala assim, ó. Quando você precisa dizer que você é rei, é porque você não é rei. Perfeito. Comunicação não dita. Seu comportamento fala mais do que o que você diz, mesmo assim. Mas assim, só para fechar isso das tomadas de decisão, da pandemia, assim, me vem um pensamento muito claro na minha cabeça. Que a gente precisa do caos. Precisa do caos, eu concordo. A gente precisa do caos, cara. Bilionários se formam no caos. A gente precisa do caos. É a partir do caos que novas estratégias vêm. É a partir do caos que a gente consegue se mexer e criar novas soluções, criar novas estratégias. O Murilo Gun, que é um cara que eu gosto bastante, ele fala que não existe zona de conforto e zona de desconforto. Ele fala que existe zona de aprendizagem e zona de não aprendizagem. Legal. Então, quando a gente tem o caos, ele nos força a entrar numa zona de aprendizagem. É o que você falou. Eu aprendi um tipo de contrato que eu não conhecia desde então. Perfeito. A partir disso, a gente tem falado muito sobre alta performance, né? Como ser um profissional de alta performance. Para mim, esse é um dos principais caminhos. Agora, em relação a essa questão do caos, eu vou concordar ainda mais com a bola que você tinha levantado sobre gestão emocional. Porque se o caos acontecer, e como a tomada de decisão também tem um aspecto emocional muito gigantesco. Se eu não estiver emocionalmente preparado, para mim tudo é tragédia. Eu não vou tomar decisão nenhuma. Como não consigo você nem faz agir. Com a sua emoção, assim? De novo o PNL, né? A gente fala sobre gestão emocional. A emoção também, voltando para a etimologia, é um movimento interno, é uma emoção. Né? Emoção. Então, esse movimento dentro. O que a PNL te ajudou? Dentro dessa gestão emocional, né? E como você faz diariamente? Existe um ritual? Existe alguma coisa? Cara, tem. Primeiro, assim, no que tange a PNL é ancoragem. Sim, Ancoragem é... Porra, ancoragem... Você vai se lembrar desse evento. Uma vez, tinha acabado de terminar o Practitioner e aí a OAB com alguma frequência me chama para poder palestrar para advogados. E aí, cara, a OAB me faz um
puta de um evento, cara, em Vitória, que só chamou advogado pica, São Paulo, Rio, não sei o quê. O único advogado do Espírito Santo para palestrar, eu. E do interior do Espírito Santo. Cara, e aí, meu amigo? Pô, primeiro dia de palestra, os caras mandando bem. Pô, 2.000 advogados na auditório. Caraca. A minha palestra é no segundo dia. Meu irmão. Porra, deu de manhã no hotel. Minha palestra era 1h da tarde, cara. Rapaz, de manhã no hotel, meu irmão. Quebrei emocionalmente. Falei, cara, que merda, não sei o que, minha vaidade. Eu fui aceitar essa porra desse convite. Vou fazer feito. Cara, quem eu pensei? Vou ligar pra Wellington. Magelão. Liguei pra Wellington. Cara, o Wellington tinha acabado. Ele falou depois, cara. Depois que ele me deu as dicas. Cara, eu tô aqui no hospital, já acabado de fazer a cirurgia né, cardíaca, cara. Nossa, arrepiei. Na moral, que maneiro, cara. Eu liguei chorando, Wellington. Porra, bicho. Cara, eu preciso da sua ajuda pra poder encontrar um estado emocional. Cara, ele fez por telefone comigo um exercício de ancoragem. Que da hora. E depois eu mandei o vídeo pra ele de como foi a palestra. Foi incrível. Foi fodaraça a palestra, meu irmão. Acho que foi uma das melhores que eu dei. Então, assim, não é... PNL, pra mim, realmente não é só filosofia. São coisas que eu realmente consigo ir encaixando na minha vida cotidiana e em momentos chaves da minha vida que vão me colocando num degrau a mais. Então, isso é ancoragem. O outro sobre rituais, Wellington. Eu comecei a criar algumas rotinas. Eu acabei percebendo que rotina não é prisão. Na verdade, rotina é liberdade. Rotina liberta. Eu percebo que a minha vida fica confusa em círculos quando eu não tenho rotinas. Então, quando eu crio elas ficam melhores. Nós dois já tivemos 15, 20 quilos a mais do que a gente tem hoje. Sim. Nós dois. Eu parei, Gabriel, de ficar estabelecendo metas numéricas. Eu passei a estabelecer metas comportamentais. Então, tipo assim, eu não estabeleço mais, por exemplo, quero perder 5 quilos até o final do ano. Eu quero fazer atividade física 6 vezes por semana. Pô, legal isso aí. Sacou? O resultado vem consequentemente, Eu né? não quero faturar 200 mil esse mês no escritório. Eu quero dar retorno para tantos clientes, ligar para tantas pessoas, fazer tal. Legal. Entendeu? Então, são rotinas assim que eu tô criando. Pela manhã, então, como é que tá sendo minha rotina pela manhã? Meu relógio toca às 4h44, é um número cabalístico que eu inventei para poder ir, toca às 4h44. E aquela rotina que muita gente hoje tem feito. Banho gelado, meditação. Depois eu vou te passar. Aprendi, Aloysio sabe, rapé. Cara, rapé para meditar. Eu não conheço. Cara, rapé indígena, porque tem o rapé que é o tabaco que as pessoas cheiram. Sim. Inclusive é utilizado lá em Ribeiro, inclusive recomenda muito para a pessoa perder o vício de fumar. Bacana. E tem o rapé indígena, que ele é casca de árvores, folhas, enfim, e você não cheira, você sopra. Você usa um negocinho chamado curipe, que é um V, você bota no curipe, sopra. Pra dentro do nariz. Pra dentro do nariz. Então, é igual quando você pega um soro, se você... Espirra depois? Se você puxar, ele vai pro pulmão. Se você apertar, ele fica nessa região. Cara, para meditação, ele gera um estado que eles chamam de aterramento. Então, enquanto sua cabeça está totalmente vagante, ele reúne todos os seus pensamentos, junta e tipo, pronto, você está aqui. Sacou? Então, para meditação, extraordinário. E meditação, para mim, foi uma coisa que me libertou de muitas coisas. Aí depois academia, leitura de alguma coisa de um livro de desenvolvimento pessoal. E aí, cara, você começa... Quando dá 8 da manhã, você já fez isso tudo e seu dia... Você já tá um gigante, né, cara? Você já tá um gigante. Eu acho que o grande contributo aqui... Eu fiz outro dia uma live com isso, né? Qual é a diferença entre sonho, objetivo, estratégia e rotina? Né? Legal. Porque quando você consegue fazer esse diferencial, né? Então, assim, sonho é... quero morar no topo do mundo. Objetivo, quero morar numa montanha em Guarapari, quero me mudar para lá no dia 28 de fevereiro de 2023. Perfeito. Isso é meta. Então, o sonho virou meta. Quais as estratégias? Vou ter que pegar o dinheiro que eu tenho, vender alguns lotes, vou ter que, de repente, fazer um consórcio. Então, eu tenho que criar essa estratégia. O que eu vou fazer diariamente é o que é mais importante, que é a rotina. Perfeito. Né? Porque muito legal. A rotina, com boas estratégias, com metas definidas, vai te levar ao sonho. Top.
Nossa, né? gostei. Então, e é exato, quero subir o Everest. Ok, isso é um sonho. Beleza. Quero subir o Everest no dia 30 de abril de 2025. Beleza, Ok, já é uma estratégia. Eu vou começar agora a preparar fisicamente, vou contratar aqueles caras que sobem lá com aquele jumentinho. Legal. Né? Então, isso é Sherpas. estratégia. Sherpas, isso aí mesmo. É Sherpas? Sherpas, Então, é. qual é a minha rotina, né? É subir 100 metros, 200 metros todos os dias até alcançar os 8 mil e poucos metros. Então, quando você separa sonho de objetivo, estratégia e rotina, você vai ver que é a rotina, é isso que você está dizendo, é a rotina que faz toda a diferença. Legal. Né? Não legal. tem mês fraco em vendas, tem dias displicentes. Perfeito, boa. Gostei. E é legal quando a gente para pra pensar nessa estrutura, a gente normalmente pula passos, né? Então a gente quer o sonho sem pensar na rotina. Sim. A gente pensa na meta lá, não, beleza, vou fazer nesse dia, tal, não sei o quê, mas a gente não pensa nos exercícios diários que a gente tem que fazer. Cara, e como você tá falando outra coisa extraordinária, Gabriel, porque como a gente tá falando de PNL, e aí a gente tá indo para um nível maior, que é a identidade, porque nas questões aí de valores, quando você se estrutura dentro da identidade, isso só vem uma repetição diária. Então, certeza, a gente também pode falar isso mais uma vez, certeza que a cabeça, a forma e o agir do Wellington com 20 quilos a mais, o Wellington de 20 quilos a mais e o Wellington de 20 quilos a menos é uma pessoa completamente diferente. A identidade, etc. Essa identidade, eu acho que a gente só forma ela com moedas que a gente vai colocando diariamente. Então, uma coisa é eu parei de fumar e outra coisa é eu não sou fumante. Sim. Né? Então, eu parei de beber. Ou eu não bebo, eu acho que o eu não bebo só se forma depois de muito tempo. Vou pra academia hoje. Eu botei uma fichazinha na minha cabeça, no meu papelzinho da identidade, que tipo, cara, eu sou disciplinado, eu sou malhador. Dia 2. É isso. Dia 200, cara, isso já se consolidou em mim de uma forma tal que, porra... É uma crença. Já virou uma crença. E isso só se forma com repetição. E isso é muito legal, que me lembra de um conceito que não um conceito, mas algo que o Cortella fala, que ainda bem que eu tô em constante evolução. Ainda bem que eu mudei e eu sou diferente do que eu fui há um ano atrás. E não me arrependo do que eu fui há um ano atrás, porque aquilo me trouxe ao que eu sou hoje. Legal. E ainda bem que eu sou realmente uma pessoa com um mapa tão aberto, a fim de estar aberto a essas mudanças no cotidiano. Né? Ele chega a dizer que quem nasce pronto, a geladeira, fogão, esses envelhecem, né? É isso. Ele fala assim, não me envergonhe dos homens que já fui, né? Mais ou menos isso. Legal. Eu acho que isso é PNL, né? Tem uma coisa que a gente precisa entender. Eu acho que essa aula tem que ir diretaça para o YouTube, tá? Porque é uma aula de PNL aqui sem corte, é sério. Sem corte. Primeira aula que a gente tem de pau quebrando aqui, né? Então, assim, a grande habilidade no mundo, e aí eu quero que você entre no metaverso, é bater na bolinha aqui para você entrar. Na PNL é a flexibilidade. Né? Então, o que você mostrou pra gente aqui até agora é uma aula de flexibilidade. Né? Se a pandemia vem, o que vai ter agora? É TOTS o tempo inteiro. TOTS todo o tempo. E aí, só te interrompendo nessa questão do TOTS, que aí eu acho que faz muita diferença, inclusive para quem estiver assistindo ele. É assim, também não adianta o pessoal pegar esse monte de informação, porque tem muita gente que está mentalmente gordo de informação sem aplicar porra nenhuma. Perfeito. Né? Então, assim, porra, galera... Era da informação a cada minuto... Cara, preciso ler um livro, não sei o que, tal. Cara, o que esse cara tá aplicando? É o que você falou, TOTS. TOTS é Perfeito. O quê? Testar é ação, cara. Sim. Opera... Dessas coisas que eu tô dizendo, ou algumas deram muito errado, até dar certo, sacou? Ou teve tantas outras que a gente não falou que eu simplesmente tive que abandonar porque não deram. Mas assim, não é fiz, deu certo. Sim. Fiz, deu certo. Cara, é TOTS o tempo todo, mas tem que agir. Que agir. Então assim, dentro da flexibilidade que você está dando uma aula de flexibilidade aqui, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal em si, me fala um pouco do metaverso. Você sabe que é uma coisa que eu
quando eu comecei a ver, eu falei, essa porra nunca vai dar certo, isso nunca vai existir. Aí daqui a pouco, quando alguém fala, o cara investiu não sei quantos bilhões de dólares, eu falei, nenhum maluco vai investir quantos bilhões mesmo? 8 bilhões de dólares num negócio. Não é NFT, né, cara? Numa imagem, na figurinha de um macaco, cara. Alguma coisa tem. O que é isso? Cara, vamos lá. Para quem passou dos 35 anos, vai se lembrar do Second Life. Nos anos 2000, tinha um game chamado Second Life que as pessoas imergiam através dele como se fosse um avatar, e aí você tinha lá sua casa, criava relacionamentos e tal, e muitas pessoas na época até meio que ficaram viciados nisso. Por que não foi para frente? E algumas vezes que as pessoas falam, o Second Life já aconteceu e hoje não vai acontecer mais. Não tinha banda larga. A internet tinha pouco acesso, a tecnologia era extremamente limitada. Você viu aí que veio a pandemia? Cara, depois da pandemia, eu não lembro o dia que eu fiz uma audiência presencial. E eu não sei por que o judiciário não estava fazendo essa porra há muito tempo. E sabe o que é o melhor de audiência virtual? Então, elas não atrasam. Eu não sei por que as presenciais atrasavam. Que você marcava a audiência 3 horas, podia ficar lá até 5, cara. Que não começava a audiência. Pô, audiência virtual hoje 3 horas. 3 horas? 3 e 5 acabou, cara. Eu não quero voltar nunca mais para essa situação. E aí, por que eu tô te dizendo isso? Virou uma realidade. Se você faz reuniões pelo Zoom, o que vai ser o metaverso? O metaverso vai ser a gente fazendo um podcast como esse, sem a gente estar fisicamente presente aqui. Vai ter, esse ambiente vai ser virtual. Gabriel em Manguinhos, você lá no topo do mundo, eu em Vitória, e a gente numa mesa dessa daqui, compartilhando o mesmo ambiente, como se estivéssemos dentro do mesmo lugar, fazendo isso. Aparentemente maravilhoso. Perfeito, porque vai conectar as pessoas e tal. Economizar tempo, etc e tal. Pô, vou fazer negócios. Igual eu falo que a gente faz muitas questões aí relativas a acordos extrajudiciais para as pessoas não irem para uma audiência. Então, cara, vou ter um cliente em Vitória, outro em São Paulo, outro no Rio Grande do Sul, vamos precisar assinar um contrato. Cara, vamos sentar todo mundo numa mesa aqui, todo mundo se vendo. Como você disse, a comunicação, ela não é só o que você diz. Então você, inclusive, vai reproduzir a linguagem corporal com esses avatares. Vai conseguir ter a reprodução disso. Perfeito, cara. Então, pô, vamos lá, vamos assinar contrato. Mas vamos começar com os desafios disso. Vamos para um show, cara. Show. AC/DC tocando. Paris. Pô, vou assistir o show, vou botar meu avatar e rockear com esse AC/DC cantando, esgoelando, meu irmão. Dentro do estádio lá em Paris. Só que aí, vamos lá começar com os desafios disso. Vou trazer primeiro o aspecto jurídico. De um contrato simples. Então, nós 3 aqui vamos assinar o contrato. O que vai validar a assinatura desse contrato dentro desse ambiente virtual? O que valida aquilo ali? Porque que certificação vai ser válida? Deu uma merda ali dentro do ambiente virtual. A gente vai discutir isso aonde? Vai ter um tribunal dentro do metaverso? Vamos precisar criar leis para isso. Vou para um show, tô lá com minha mulher, alguém mete a mão na bunda dela. No avatar dela, do avatar dela. Assédio virtual. Assédio. Brigo com você, tô nessa mesa de negociação, a gente perde a cabeça aqui, eu te xingo todo. Ou, inclusive, posso ter uma injúria racial contra você. Você tá com um avatar negro, te faço uma injúria racial. Avatar sofre injúria racial? Te xinguei, eu te ameacei. Vou te matar, seu filho da puta. O que é, tecnicamente falando, ameaça? Ameaçar a integridade física de alguém. Avatar. Isso é o aspecto jurídico. Qual é o aspecto psicológico e emocional dos problemas que eu vejo disso, Elton? As pessoas vão começar a criar avatares mais socialmente aceitos. Eu vou me preocupar menos com o meu corpo. Perfeito. Vou começar sarado. Rafa nem vai precisar ir no esquece. A saladinha lá, você pode ir pro porra, eu vou comer sorvete, tomar meu sorvete, meu irmão, porque eu vou de barriga de tanquinho pro show, sacou? Pode ser que a gente tenha avatares mais embranquecidos para ser mais socialmente aceitos, sacou?
Pode ser que, sei lá, a gente perca características de identidade, aquilo que nos define como humano. seres, cara. Entendeu? Aquilo que nos define. Se hoje, Gabriel, as pessoas já viciam numa tela com rede social, e eu defendo seriamente a ideia de que a gente precisa regulamentar o uso de rede social como você regulamenta o uso de droga, você imagina de uma ferramenta que você pode estar completamente imerso nela. Perfeito. O tanto que você pode se viciar nisso. Sim. E o que acontece? Por que você vicia em rede social? Porque essas empresas vão coletando dados sobre você e elas conseguem compreender muito sobre você. Tem vários estudos, saiu um estudo, Wellington, chamado, e eu gravei um vídeo com a Luiz sobre isso e escrevi um artigo também que foi publicado, chamado A Era dos Deuses Digitais. O Facebook já admitiu que com 10 curtidas que você dá em qualquer foto, a gente faz isso num dia, ele consegue conhecer você tão bem quanto um colega de trabalho seu. Sim. Com 30 curtidas, ele consegue conhecer você tão bem quanto o seu companheiro, o seu cônjuge. Com 50 curtidas, ele consegue antever o que você vai fazer. Ele consegue antever com precisão matemática se você vai ter depressão, se você vai se separar, não é se você separou não, se você vai se separar, seu casamento vai durar, etc. 50 curtidas. Então se eu consigo fazer isso dando joinha, você imagina o quanto eu consigo te viciar se eu conseguir coletar seu tom de voz, suas reações, Perfeito. seu corpo, sabe, sua postura. Cara, você tá entendendo? Então a gente vai virar, meu irmão, assim, produto, 100% produto dessas gigantes. Então eu honestamente tenho preocupação. Seus filhos, seus netos, não vão querer brincar na pracinha do parque. Sim. Eles vão querer meter um avatar e brincar de joguinho de tiro no Iraque. Sim. No Iraque, sacou? Vou brincar na parquinho, pô? Não vou. Então, cara, como é que vai ser a quantidade de uso dessas crianças dentro dessas ferramentas? Saiu uma notícia aqui ontem que as crianças meteram óculos no metaverso, entraram dentro de um show de striptease. Sim. Sacou? Mas, cara, mas era show de striptease de avatar, meu irmão. Sim, não interessa. Cara, sexualização precoce. É uma sexualização precoce e uma deturpação. Não, e o que me chama muita atenção disso é uma... Você vai falando sobre essa manipulação, e a gente estava falando sobre tomada de decisão há pouco tempo. O nosso processo de tomada de decisão vai ser completamente inviabilizado sobre todas essas variáveis. Porque você tocou exatamente no ponto, você matou exatamente o ponto que eu escrevi no artigo. Porque eu disse que de todos os deuses, Alá, a Maomé, seja qual for o Deus que você escolher, um direito ele permitia a gente, o livre-arbítrio. Qualquer um desses deuses nos permite pelo menos esse direito. Os deuses digitais, não. Eles vão tirar o nosso poder. Perfeito. Isso está claro quando você vê um documentário como Privacidade Hackeada, em que foi manipulada as eleições americanas para eleger o Trump com base em fake news. A gente tem viés de confirmação. Sim. Né? Então você consegue fazer... Então, cara, você consegue tirar a soberania de um país, cara. A soberania, aquilo que o país tem de essência e identidade. Você consegue tirar com porra de WhatsApp e Telegram. Sim. Imagina com o metaverso. Imagina. Sacou? Não, bacana. Eu acho que esse papo de multiverso é um papo muito louco. É muito doido esse negócio. Eu tô aqui com a cabeça já... E parece que a gente tá longe, mas a gente tá muito perto, né? Sim, muito Só perto. Vamos voltar pro que a gente tem hoje. Comunicação. E para problemas que a gente tem na atualidade mais palpáveis. Na semana passada eu entrevistei um casal muito maneiro aqui, chamado Wellington Magela e Rosane Tomás. Eita! Foi um papo bom. Quem não viu, dá uma olhada lá no arrasta pra cima, vai ter um link em algum lugar desse vídeo aqui, você clicar lá. Mas a gente falou sobre divórcio, sobre novos relacionamentos. Como você, dentro desse ambiente do direito, que é gigantesco, que eu, como leigo, não... Eu já sei que é muito grande, imagina você que tá dentro da área. Como você lida com essas situações, por exemplo, de divórcio? Como você faz, né? Por exemplo, você é o meu consultor. Mas como olhar também para essa nova dinâmica social? Como é que é a comunicação de um advogado? Como que é acompanhar? Como que é a leitura que você faz do divórcio? Como você encaminha seus clientes? Wellington, vamos lá.
apesar de não ser a especialidade do escritório, família, a gente faz cerca de 1 divórcio por semana no escritório. Que já fez com que a gente fizesse mais de 300 deles. Eu sei que a gente hoje está numa época em que, e como o tema é comunicação, se a gente não tiver cuidado com ela, as pessoas entendem como preconceito, machismo, ou seja lá qual o rótulo que a sociedade moderna está dando para alguns conceitos. Eu vou dizer para você o que acontece lá no escritório. Eu estou fazendo um recorte do que acontece lá e trazendo para a mesa. Não quer dizer que eu concorde ou discorde, eu estou apresentando o mundo do jeito que é. Como eu disse para vocês aqui, ó, 90% das vezes do que acontece lá e que eu vejo, o divórcio é pedido pela mulher. A maioria das vezes quem pede é a mulher. O homem é acomodado, ele vai tocando a relação. O que a gente vê lá como principais causas de divórcio? Primeiro, comunicação. O tema é esse, eu não estou levantando sardinha, mas as pessoas pararam de se comunicar, principalmente por causa disso aqui. Ó. O que está acontecendo, Wellington? O que eu vejo muito lá? Você trabalha o dia inteiro, a vida demanda que a gente trabalhe muito, produza muito, fique milionário, escale e tal. Aí você chega em casa. E aí, cara, para escalar você usa muito isso aqui e tal. Você chega em casa, morto de cansado, aqui, ó. Sua esposa do lado, aqui, ó. E aí, você tá lá, todo jogado, sua esposa também sem tomar banho, e aí você começa a rolar. Aqui você só posta o palco, né, cara? Aí o que você começa a imaginar? Porra, meu irmão, tá todo mundo viajando. Porra, o vizinho aqui tá comendo um restaurante foda. Vai tá todo mundo transando, menos eu. Porra nenhuma, tá todo mundo vivendo a mesma vida, cara. É verdade. Todo mundo vivendo a mesma vida. Só que você quer viver a vida do Instagram. Perfeito. E aí você não se comunica com sua esposa. Falando, porra, vamos viajar mais? Perfeito. Você só se comunica, você estava falando de comunicação não violenta, as pessoas estão se comunicando só de forma violenta. Perfeito. Só de forma violenta e atribuindo, um fica atribuindo ao outro a culpa. Esse é um ponto. O outro que eu percebo, Wellington, tem sido a inversão de papéis. De novo, não estou querendo falar de certo, errado, machismo ou não. O que eu percebo? Quando a mulher toma o lugar do homem, o homem vira a mulher da casa, a relação tende a acabar. Ou talvez para colocar em outra linguagem. Quando alguém deixa de assumir o papel de liderança da relação, alguém precisa liderar a relação. Se não tiver um líder da relação, vira uma merda. Então o que acontece? O que a gente vê muito lá? Às vezes a mulher chega lá e fala assim: Cleilton, eu abri mão de tudo por causa daquele cachorro. Da minha vida, do meu corpo, tô gordo, eu era linda, e o cara agora tá com a novinha. Wellington, de novo, sem julgamento, mas ponto 1. Todo homem, em algum grau, é visual. No aspecto da relação. Sexualmente, o homem é visual. Aí a mulher faz a primeira coisa que não deve fazer. Deixa de se cuidar. Segundo, a mulher que tá lá, correndo atrás, etc e tal, começa a se preocupar com conta de água, luz, telefone, ela literalmente não dá. Tem clima para poder estar sexualmente atraída por um cara que não a protege, não provém, não é provedor, sacou? E aí essa admiração, quando a admiração pra mulher, já como o homem é visual, a mulher, ela tem aspecto de admiração pra poder ter tesão no cara. É um ciclo, né? É um ciclo, cara. E aí não tem, tipo, isso acaba. Eu acho que quando acontece isso, falta de comunicação, inversão de papéis, e aí como as pessoas se comunicam menos, invertem papéis, elas acabam se tocando menos, saindo menos, transando menos, viajando menos. A relação Isso fica de a gente menos. falou no último Entendeu? podcast, né? Em relação cuidar a casa. a manter essa rotina diária. Sim. Ele até fala sobre essa questão da comunicação não violenta. Por exemplo, essa teoria do Marshall Rosenberg, ele traz 4 pontos que são principais para você comunicar de uma forma não violenta, realmente. Sim, perfeito. Identificar, observar o problema, identificar o que tem ao redor, perceber a emoção que ela me traz. Então, existe um problema, ela me causa tristeza. Qual a necessidade que eu tenho a partir disso? Que é o 3º ponto. E o 4º ponto é o pedido. Normalmente eu faço um pedido. Cara, legal, então, assim, legal. eu observei o que está acontecendo, a emoção que ela me traz,
a necessidade que eu tenho e aí eu te peço, eu não mando. Legal, Poxa, muito você legal. poderia fazer Gostei, isso, você gostei. poderia se... Poxa, a gente poderia ir no salão juntos, eu vou cortar o cabelo, vamos comigo. Bacanérrimo, cara. É diferente de eu falar, pô, você não se cuida, pô, você não Pô, faz legal, nada, legal, entendeu? legal, legal. Porque, Uma assim, boa saída aí. pô, É um ponto que talvez eu traga lá pros casais na hora de tentar trazer alguma conciliação relativa a essas questões. E aí, beleza, chegaram a um ponto de você, inevitável e ponto. Eu acho que o advogado precisa ter a sensibilidade do que o outro quer. Do que o casal quer. Porque quase nunca é aquilo que as partes dizem pro advogado. Isso é sensacional. Entendeu? Isso pra mim é um... Quase nunca. Então, assim, às vezes chega lá, Wellington, uma mulher ou um cara, ou os dois, extremamente litigantes. Não quero deixar ele ver o filho de jeito nenhum, esse desgraçado, não sei o quê. Sim, sim. Cara, esse cara pode ter sido um péssimo marido, mas pode ser que ele seja um excelente pai. Sim. Não é? Então, assim, se você começa a perguntar, mas ele faz alguma pressão psicológica na criança? Não. Porque essa criança corre algum risco de pedófilo? Não. Ele é um excelente pai. Pô, peraí, tem um excelente pai aqui, ela não quer deixar ver. O que essa mulher quer? Ela quer descontar a dor que ela tá tendo com o filho, com a criança. Entendeu? Aí você precisa encontrar outras soluções para isso. Não quero que esse desgraçado fique com o carro nem lascando. Por que ela não quer que fique? Vai separar, vai pegar o carro, vai botar as putas, vai sair, tal. Entendeu? Na cabeça dela é isso que tá passando. Sim. Então não quero que fique com ele de jeito nenhum. Cara, você vê que vai embarreirou nisso? Cara, bota o carro para ela, vende, você vai pegar a grana, vai comprar outro carro. Sim. Mas teve um dia que ele foi fazer um divórcio que não teve jeito. Foi pro litígio. Chegou na audiência, velho. Na audiência, o casal discutindo milhões. Aí na hora, assim, e aí consegui na audiência levar o pessoal pro acordo. Foram fazendo acordo. E isso, aceita, a guarda de filhos, ok, a pensão vai ficar assim, foi ficando tudo certo. Falei, puta que pariu, consegui na audiência, falei que ia conseguir transformar isso em conciliação. Quando tava pra assinar, o cara pegou e falou assim, não, mas olha só, as minhas taças de champanhe lá de Vitor, mulher, mas pô, as taças de champanhe, não, as minhas taças de champanhe são 6, eu olhei pra ele e falei, fulano, olha só. A gente tá discutindo milhões aqui. Sim. E aí você tá discutindo 6. Não, rapaz, mas é porque você não sabe o valor do dinheiro. Cara, eu falei, excelência, não vai colocar isso aqui no acordo, não. Pode fechar o acordo do jeito que tá. E assina aqui. Por que, Wellington? Porque o que acontece? Na cabeça dele, ele percebeu que na hora que assinasse aquilo, ele rompia o vínculo com ela. Sim, perfeito. Ele não queria romper. É por isso que esse processo não estava indo para conciliação. Precisou ir para uma audiência e quando ele percebeu, tipo, pô, agora vai acabar mesmo? Cara, as taças, meu irmão, as taças, vão agarrar em alguma coisa aqui. Meu irmão, tira, acabou, meu irmão. Acabou, sacou? Perfeito. Então, cara, a gente precisa o tempo todo entender o que tá por trás do que as pessoas dizem para você encontrar a solução daquilo que é melhor para o cliente. Né? E a gente fala muito sobre comunicação do que o que o cara acha que ele precisa, né? Sim. E não necessariamente é isso. Perfeito, Por trás, às vezes, existe uma outra intenção. Existe é isso. Um pedido a minha regra lá para o pessoal do escritório, Wellington, olha só, aqui a gente não é McDonald's. Me dá um Big Mac feliz. É isso que às vezes o advogado faz. Doutor, eu preciso entrar com ação assim. Cara, olha só. Você não pode entregar o que o cliente quer. Você tem que entregar o que ele precisa. Sim, perfeito. É o que ele precisa. Então a regra lá no escritório é não entrega o que o cliente está pedindo, entrega o que ele precisa. É isso. Né? Isso traz até dentro do nosso instituto. Quantos alunos não vêm pra gente pedindo uma determinada transformação, cara, seja emocional, seja financeira, aí chega no advanced que chega. Ou pode ser um PNL aplicado à vida carreira, que é um pouco mais curto. Dentro do processo do treinamento, ele já percebe que é outra coisa e a gente precisa desenvolver ele a outro ponto. Perfeito. Então, isso não fica somente dentro da advocacia, mas realmente em qualquer... em qualquer âmbito de trabalho, identificar o que realmente o cliente precisa, cara, é essencial para a gente ter uma alta performance no processo. Eu acho que a gente precisa fazer o que hoje os médicos já fazem muito bem, velho. O paciente não chega pro médico falando, olha, eu quero uma cirurgia que a incisão seja aqui. Olha, hoje com o Google tem gente que faz isso, tá? É verdade. Você coloca dor de cabeça, cara, o cara já sabe que tá com câncer. Meu irmão, o tratamento é esse, cara, e você confia na autoridade dele e aí você vai fazer. Perfeito. A gente chamar pra si a responsabilidade. Mas eu acho que esse grau, assim, eu sempre falo, e aí só para finalizar com o PNL,
O que a gente vende não é produto, não é serviço, a gente vende confiança. Isso aí, E boa. se você tem a confiança da pessoa que você é o profissional que está atendendo, essa pessoa tem a tendência de minimizar o questionamento e confiar mais. Então, quando você se torna um profissional como você é, de alta percepção, com uma mente muito aberta, uma flexibilidade grande, com um poder de solução enorme, cara, eu vou atrás desse cara. E lá eu pago o preço que ele quer, lá eu vou me sujeitar, né, à direção que ele tem. Legal. Desde que esse profissional, volto a dizer, tenha ética e saiba realmente de verdade, a partir da sua percepção profissional e expertise, qual é o melhor para o cliente. Top. Bacana. Perfeito. E assim, eu tô muito animado já pensando na próxima. Vamos, vai. É muito Bem assunto sincero. não se esgota aqui, senão a gente vai ficar aqui. Ainda bem que foi um podcast, porque o podcast dá pra desenrolar bem, né? E isso, tal. Ainda bem que foi, gostei. Mais umas 2 conversas aí ainda sobre PNL e direito. Perfeito. E assim, eu acho que a gente pode até ir encerrando, já fazendo um convite para um próximo. Tô dentro, cara. A gente já marca num próximo mês uma outra conversa. Cara, o convite de vocês é intimação, trazendo pro mundo jurídico. O almoço tá garantido. O almoço Tá bom ainda, né? Bom, Almoço bom. Risoto de salmão, meu amigo. Vem. Legal. Assim, Cleuton, eu estou saindo daqui hoje completamente enriquecido por tudo que você trouxe. Acho que até aqui dentro de mim eu juntei algumas pontas que eu não tinha pensado ainda. Legal. Eu acho que essa é a ideia, a gente se complementar, a gente se ajudar nesse mapa que a gente está criando aqui dentro. Então acho que é a ideia. Agradecer em nome do Instituto a sua presença aqui. E é isso, a gente tá junto, sempre esteve, continuamos. E eu acho que é isso aí. Até a próxima. Gabriel, seu pai sabe, eu sou muito grato a ele por todo esse aprendizado, conhecimento, virada de chave. A gente se conversa, eu chamando ele de mestre, porque para mim é realmente um mestre nessa área e me direcionou para muitas coisas. Que legal. Então, para mim, esse convite é sempre uma intimação. Eu tô aqui sempre às ordens, meu amigo. De bola. Isso aí. Valeu, pessoal. Valeu. Até a próxima. Tamo junto.